noite é que eu te peço em nome de Jesus. Você pode se assentar aí no seu lugar, amém, Jesus. Boa noite. Bom, você vai participar da aula dessa noite, tá? Eu vou colocar logo vocês para ter uma palavra. Eu quero que alguém fique com Lucas 17. Você que vai ficar com Lucas 17, levanta a mão para mim. A irmã vai ficar com Lucas 17. Eu quero que alguém fique com Mateus 24:10. O pastor vai ficar com Mateus 24:10. Quero outra pessoa que fique com Lucas 21:9. O irmão vai ficar com Lucas 21:9. Quero alguém que fique com 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E outra pessoa que fique com Lucas 17:33. Alguns dos jovens podem ficar? Purpura? Vai. E também outra pessoa que fique com Tiago 5, de 1 a 4. A irmã pode ficar? Amém, glória a Deus. Nós vamos continuar a lição passada. Não semana passada, mas a lição passada nós falamos sobre o quê? Quem estava aqui? Já esqueceram? Qual foi a lição passada que o irmão passou? Alguém sabe? Quem estava aqui, sem ser nessa terça, na outra? Qual foi a lição que o irmão passou? Nós falamos sobre a volta de Jesus, a primeira parte, tá? Isso. E o Tid, como ele chegou agora, ele também vai participar, tá? E ele vai ficar com Marcos 13:22, que é o texto bíblico dessa noite. Nós vamos continuar a Bíblia, a volta de Jesus, parte 2. O que foi que você aprendeu lá na semana passada, quando falou da volta de Jesus? O que significou para você a segunda volta de Jesus? E quais foram os sinais? Não foi que o irmão falou dos sinais? Alguém lembra dos sinais aqui que foi falado? Ou já esqueceram? Muito bem, irmão. Parabéns para o Senhor. Já, Tídia, tu é o primeiro. Os últimos serão os primeiros. Aleluia. E os sinais que nos mostram também nós vamos aprender também muitas coisas hoje, tá? Hoje o texto é assim: ele não está aqui, ressuscitou. Jesus Cristo breve voltará. Nós que estamos aqui, seguimos um Jesus que ressuscitou? Sim ou não? Você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Sim, né? E ele mostrou na palavra dele quais são os sinais da sua vinda? Isso, muito bem. Aristides, pode ler Marcos 13:22 para mim? Isso. Uma pergunta. Existem falsos cristos hoje em dia? Sim ou não? Muitos, não é? Tem pessoas que estão aqui na presença de Deus, cantando, pregando, mas são falsos cristos e falsos profetas. Não é isso? Mas como é que a gente vai discernir quem é falso cristo e falso profeta? Não é isso? Porque tem uma palavra, né? Tudo aquilo que distorce a palavra de Deus não vem dele, tá? Os sinais da vinda de Jesus é assunto de grande interesse para todos os crentes despertados e, ao mesmo tempo, um grande alerta para os crentes descuidados e adormecidos espiritualmente. Eu vou perguntar para você no começo. Você se sente um crente despertado ou um crente ainda adormecido espiritualmente? Mas seja verdadeiro. Essa é uma pergunta para você refletir, tá? Primeiro tópico dessa noite, a preocupação a respeito do reino de Deus. Tá? E um subtópico é a pergunta dos fariseus.
Os fariseus, eles eram umas pessoas religiosas naquela época de Jesus. Eles estudavam as escrituras, eram formalistas, eram pessoas que só viviam no templo, né? Orando, jejuando, pregando, fazendo as coisas de Deus. Mas eles eram vazios espiritualmente. Eles não tinham uma espiritualidade verdadeira. Não conhecendo as riquezas da vida profunda com Deus. Eles imaginavam, os fariseus, que o rei dos judeus vinha para fazer uma guerra contra os romanos, para tirar o reino dos romanos, né? E dar para eles. Foi isso que eles imaginaram, que Jesus vinha fazer guerra junto com eles, para eles tomarem a terra dos romanos, para libertarem eles dos romanos, do jugo, e proclamasse a emancipação de Israel e estabelecesse o reino de Deus. Daí eles perguntaram a Jesus, quando? Né? Só que eles se decepcionaram, não é isso? Jesus não veio para isso. Era uma expectativa falsa que eles tinham. Jesus não veio para esse propósito. O engano dos fariseus. Os fariseus estavam grandemente enganados neste assunto da vinda de Jesus e do seu reino, da mesma maneira muita gente hoje. Por toda parte está enganada, pensando errado, crendo errado, ensinando errado sobre o assunto. Não somos donos exclusivos da verdade, mas a palavra de Deus está aí para declarar a verdade. Como é que você não vai ser enganado por um falso Cristo e por um falso profeta? Alguém pode me responder? Isso. Muito bem. Se você não ler a palavra, se você não ora, se você não busca, você tem como não ser enganado? Porque como a gente leu lá no começo, serão tantos milagres e maravilhas que possivelmente enganarão até aqueles que foram escolhidos. Não é isso? Então, temos que nos preparar. Hoje temos muitos fariseus dentro da igreja. Temos ou não temos? Temos. Especulando sobre tudo o que diz a Bíblia, sem terem dentro de si o real intérprete divino que nos dá o discernimento necessário para compreendermos as Escrituras. Entenda uma coisa. Se você realmente tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não deixa você enganado. O Espírito Santo de Deus, ele ensina você a palavra. Você pode olhar a palavra, se nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos entender a palavra do Senhor. Ou então entendemos distorcidos, como aquilo que o inimigo quer. Mas o Espírito Santo, ele não é Deus de confusão. Ou ele é? Se ele é um Deus da verdade, ele vai ensinar você alguma coisa distorcida da Bíblia, sim ou não? Então, se alguém está ensinando a você algo que não está na palavra, ele realmente não tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele ensina a você o que Jesus quer e que está escrito ali, e a verdade. Então, dali você já desperta o seu entendimento que quem não tem o Espírito Santo de Deus não está com Deus. Tá? Então, vamos ver os sinais específicos. Quem ficou com Lucas 17, 24? Foi a Tâmara, não foi? Tá, pode ler para mim, irmão? Pode continuar. Eu acho que é se dando em casamento.
Amém? Lucas 17, 24 em diante diz assim: porque assim como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até outra parte do céu, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será naquele dia, como um relâmpago. Você está esperando um relâmpago? Não, ele acende e apaga rápido, muito rápido. Em resumo, essa passagem de Lucas é uma metáfora sobre a volta de Cristo e o julgamento final, onde aqueles que estão preparados serão reunidos a Ele, enquanto outros serão deixados para trás. A passagem serve como um aviso para que os cristãos vivam de forma vigilante e preparada. No final do texto diz que é como os abutres rodeando um corpo. Não é isso? Os abutres, vamos ver os urubus. Quando tem uma carniça, eles estão rodeando ali para comer. E nesse dia, nós temos que ser esse corpo. Para que, quando nós formos levados, nós sermos chamados, nós estamos preparados. Deus quer que a igreja esteja preparada, vigilante. Você se considera hoje vigilante? Tem lido a palavra de Deus? Só ela pode dizer o que é certo e o que é errado e deixar a gente alerta, tá? Outra coisa não vai ser, tá, gente? Alguém pode ler Mateus 24:10 para mim? Amém? Pelas palavras de Jesus em Lucas, como em outras passagens escatológicas, um dos sinais de sua vinda é a proliferação de falsos profetas, pregando, escrevendo e ensinando falsamente sobre a sua vinda. No passado, a história registra o surgimento de muitos falsos profetas. Durante os séculos I e II surgiu eu queria do montanismo para trazer o que é o montanismo para vocês, tá? Alguém sabe o que significa, o que é o montanismo? Nessa leitura de hoje, eu vou explicar para vocês o que é o montanismo. O montanismo ele foi fundado por Montano, tá? Por volta do século 156 a 157. Ou elevado mais um pouquinho ao século 172, que se organizou e difundiu em comunidades na Ásia Menor, tá? E eles acreditavam o seguinte: eles ensinavam que a Nova Jerusalém seria edificada na Grécia, região da Ásia Menor, hoje Turquia, coisa que nunca aconteceu, tá? Então, assim, o montanismo tinha Montano como fundador. E também no meio deles havia duas mulheres, tá? Ele era de Frígia, e na Eclesiástica ele era chamado de heresia frígia na época. Tornou uma heresia o que eles acreditavam. Então eles tinham duas pessoas que o ajudavam, era a Priscila e a Maximila. Eram duas profetisas, né? Que elas em transe, falavam pelo Espírito Santo, segundo elas acreditavam, né? Porque nós, na palavra de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo não deixa ninguém em transe. Você fica consciente daquilo que você está fazendo, tá? Então, citando Apolinário, Eusébio afirma que Montano teria nascido na Frígia. E esse montanismo era o seguinte: tudo que você não pode fazer, ele fazia que você não fizesse ao extremo. Você não podia fazer nada.
Se você era casado, você não podia ter relações com a sua esposa, porque era carnal. Não perdoavam pecados se você tivesse um pecado muito forte. Mesmo que você confessasse seu pecado, fosse batizado, eles não perdoavam, porque eles eram Deus. Eles estavam preparando aquelas pessoas para se encontrar com Deus, para a vinda de Jesus, mas ao extremo. Eles jejuavam 2 semanas, uma vez por ano. Então, eles começaram a ter pessoas ao lado deles, começou a crescer, e eles acreditavam que o Espírito Santo só falava através daquelas 3 pessoas, por mais ninguém. E aquelas pessoas, no momento que aquele lugar estava passando pela perseguição da igreja, por tudo que eles estavam passando, então aquelas pessoas estavam frágeis, não estavam mais acreditando em nada. A gente não se sente assim às vezes? Vendo o mundo que está, às vezes a gente não consegue ter esperança lá no futuro. Não é isso? Só que aí entra isso aí e diz assim, você tem que se preparar para a vinda de Jesus, mas você não pode ter contato com nada, você não pode pecar, que é impossível, nós somos pecadores, não é isso? Então, antigamente nós tínhamos um adepto chamado Tertuliano. Ele era uma pessoa que acreditava no cristianismo, seguia o cristianismo. Eu vou dar um exemplo nosso agora. Eu vou comparar o Joebs. Ele era o Tertuliano, acreditava na palavra de Deus, falava da palavra de Deus, cristianismo. Mas por ele ver que tudo que tinha acontecido naquele lugar, vendo a fé derrotada daquele povo, as pessoas morrendo, ele resolveu se juntar com o montanismo. Porque o montanismo, ele brigava e tinha uma guerra contra os romanos. Então, o que ele pensou? Eu vou me juntar aqui, não é isso? Porque eles vão guerrear contra o povo mau. Só que não era isso que era para acontecer. Hoje não está diferente. Pessoas saem da igreja, vou botar para o mundo de agora, porque não aceitam certas coisas. Porque não leem a Bíblia. Porque não fazem nada. O que é que a gente tem que fazer, gente? Vir para a igreja, pegar a nossa Bíblia. Não é porque alguém está falando ali na frente que eu não vou ler e também confrontar com a palavra de Deus. Isso não é pecado. Isso é ensinamento para qualquer pessoa que vem aqui. Por que que acontecem muitas coisas? Porque às vezes as pessoas falam heresias no púlpito e a gente leva para o coração e acredita naquilo que não é verdade. Porque a gente peca por falta de conhecimento. Não é isso? Então ele se deixou levar. Se deixou levar. E foi um dos primeiros doutores da igreja. Vamos para cá, para a lição. Enganarão até os escolhidos de Deus. Ele era um escolhido. E por ele não estar firme, por ele não vigiar, ele foi levado. Perdeu. Será que está diferente hoje, irmão? Não está diferente. Não é isso? O que é que as pessoas mais querem dentro da igreja? Revelações. Não é isso? As igrejas estão cheias de revelações, prosperidade. Pessoas estão cansadas de ser pobres. Quer que o inimigo venha? Se você for fazer isso daqui, você vai ser rico. Eu canso de ver nos meus vídeos pessoas do satanismo que falam sobre Jesus, sabe? E eles dizem que Jesus não é o Deus da riqueza, porque ele abriu mão da riqueza para ser pobre. Então, para você servir a Jesus, você tem que ser pobre. E ele diz, você quer ser pobre? Gente, nos comentários, pessoas falando, eu quero fazer um pacto, eu quero fazer um pacto, eu quero fazer um pacto, eu quero fazer um pacto. Porque estão cansadas de viver na pobreza. Entenderam? É a fragilidade do ser humano. E o inimigo só quer um pé para destruir a vida. Não é isso? Mas se eles lessem a palavra de Deus, eles sabem que a melhor riqueza não é nessa terra. Aonde é a nossa melhor riqueza? É no céu. O que é que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Não é isso? Alguém pode ler para mim
Lucas 21, 9. Sim. Quando o irmão leu Mateus 24, 10, ele falou sobre traição, não foi? E é o seguinte, gente, não é no momento de prosperidade que nós vamos ser traídos, mas sim nos tempos de caos nós vamos ser traídos. Nós ouvimos o pastor falar que nós vamos ser perseguidos, não é isso? Hoje a gente está aqui firme e forte. Eu vou ser perseguido, eu vou conseguir. Mas se a gente parar para pensar em muitas coisas, a gente realmente tem que se preparar. Porque nós vamos ser traídos pela nossa família. Nós vamos ser traídos pelos nossos amigos. Porque eles não vão querer morrer. Você está entendendo? Você vai ter que se entregar. E você vai ter que entregar um filho seu. Você já se colocou nessa situação? A gente acha que é muito fácil e não vai ser. Não vai. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar vigilantes. Pense num filho seu. Alguém está com uma arma na cabeça do seu filho e você tem que entregar. Seu pai. Você já imaginou isso? Se entregar, seu filho morre. Mesmo você sabendo que o seu filho vai para o céu, você não quer perdê-lo. A gente é ser humano. Essa é uma perseguição muito grave, muito doída. Mas nós temos que passar, porque nós não somos melhores que o povo primitivo. O povo primitivo eram comidos por leões naquelas arenas. Criança, mulher, jovem, homem. As crianças mamando e sendo comidas por leões junto com as suas mães. São mártires da igreja. Você já se colocou para pensar nisso? Por isso que o pastor falou algo e eu entendi quando ele disse que, pensando nisso, ele tem inveja de quem já morreu. Eu entendi o que ele quis dizer, porque tamanho será a dor. Nós não podemos tampar o sol com a peneira e dizer que vai ser fácil, porque não vai ser. Você se pergunta muitas vezes, por que eu estou passando por tudo isso? É Deus preparando o teu psicológico, Deus preparando o teu corpo, Deus preparando a tua mente para o que há de vir, porque não vai ser fácil. Jesus adverte seus discípulos sobre as guerras e desordens que acontecerão antes do fim, mas enfatiza que essas não são sinais imediatos do fim dos tempos, mas sim um início de dores. Você consegue me falar algum sinal que está tendo de dor? Alguém pode me falar? Que está na Bíblia? O irmão falou muito, não foi? Na aula passada. Alguém pode me dizer algum sinal de dor no mundo? Outra pessoa? Outra? Alguém pode dizer mais alguma coisa? Vocês têm prestado atenção na televisão? Pai matando filho, filho matando pai, feminicídio crescendo muito, mãe matando seus próprios filhos sem amor, sem nada. Crianças matando seus próprios pais de 12, 13 anos. Homem matando mulheres como não tem um sentimento de culpa e nem arrependimento. Só que quando fala que o amor de muitos esfriarão, está falando da igreja. Está falando da gente. O amor de muitos se esfriou dentro da igreja. Aquele tanto de gente que você via antes, você não vê mais. Porque o amor, o primeiro amor é o melhor que tem. Porque se te chamarem na chuva para te evangelizar, você está lá. Mas quando passa o primeiro amor, é uma dificuldade demais para alguém fazer alguma coisa. Eu chego na igreja, eu só vim para a escola bíblica porque eu canto. Eu só vim para a escola bíblica porque eu sou líder. Eu só vim para a escola bíblica porque isso, porque aquilo. Não venha não, irmão. Jesus não recebe. Você tem que vir para a escola bíblica porque você ama Deus. Você tem que vir para o culto porque você ama Deus. Não é mim, não é pelo pastor, por nada disso. É por Deus. Não é por ministério, é por Deus. Quem lhe deu seu ministério foi Deus.
Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar. A gente só sabe através do Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem como fazer nada, infelizmente. E outras pessoas têm o dom, mas estão sentados. Eu não vou fazer nada para Deus. Por quê? Os meus pensamentos e os meus propósitos não estão em Deus. Eu penso primeiro nas coisas que eu quero fazer, nas coisas do mundo, para depois vir as coisas de Deus. Você já leu aquela parte que diz que você tem que primeiro buscar as coisas do Senhor, que as outras coisas vos serão acrescentadas? E é verdade. Se você buscar primeiro as coisas de Deus, você vai ter o melhor emprego. O que é de Deus não te tira da casa do Senhor. Não te tira, não. Tá? Mas o que não vem de Deus te tira. Tá? Vamos outros sinais e evidências. Vamos ler aqui 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Os discípulos perguntaram ao mestre: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na resposta positiva, Jesus nota-se no versículo. Jesus sempre fala antes, princípio de dores, depois ele fala no meio e depois ele fala no final, né? Jesus falou aos discípulos que os sinais lhe pediram da sua vinda, mas avisou-lhes que daquele dia ninguém sabe. Porém, uma coisa é certa. Ele exortou a gente a fazer uma coisa e vamos aprender nessa noite. Não esqueça que nós fôssemos vigilantes e que soubessem distinguir os sinais. Nós temos que ser vigilantes, orar e vigiar. Você tem que orar e vigiar. Se você não orar e não vigiar, não dá certo. Se você só vigiar e não orar, também não dá certo. Ou você junta os dois, ou você não faz nenhum. Tá? Materialismo indiferente a Deus. Aqui temos uma ideia de como estará o mundo socialmente falando por ocasião da volta de Jesus. O que é o materialismo? Preocupações em ter carro, casa, mansão, primeiro do que a vinda de Jesus. Tá? Os escândalos. Alguém tem visto escândalos dentro da igreja? Oxe, muito, né? Bastante. E aí o mundo radicaliza nós tudinho, né? Para a igreja lá tem ladrão, tem isso, a pessoa matou. Eu vejo isso. Pastor rouba o dízimo e isso, aquilo, outro. Ah, é ladrão, não é isso? Por um vai pagar todo mundo. Todo mundo presta da igreja. Por quê? Os escândalos. Mas Jesus adverte a nós cristãos. Ai daquele porque vem os escândalos. Então esteja ciente que você está jogando o nome de Deus em vão. Se você está dentro da igreja, pense muito bem antes de você mesmo provocar um escândalo, tá? Muitos serão escandalizados pelas traições, pela infidelidade, pelas mudanças repentinas, pelas divisões, pela apostasia, pela baixa escala de valores adotados. Em relação aos anteriores, você vai ver pastores dizendo que essa igreja é minha, porque eu que fundei, ignorando que a igreja só tem um fundador. Quem é? Ele é o dono da igreja. Quantas vezes você vê, gente, tem muitas igrejas no mundo. Por quê? Porque eu não aceitei o que aquele irmão falou e eu já vou fazer minha igreja. Com o que eu penso. Com o que eu acho que tem que ser. Eu vou ensinar aos meus adeptos, àquela igreja, o que eu acho que tenho que ensinar. Igrejas rebeladas. Que Jesus não está ali. Não se torne rebelde pelo que você acha ou deixa de achar. Jesus não vai falar sempre o que a gente quer ouvir. Jesus vai falar o que a gente precisa e necessita. E muitas vezes o que a gente pensa não é legal. E muitas vezes o que a gente quer não é pra gente. E muitas vezes a gente quer aquilo que Deus não quer para nós.
Mas se nós estivermos em Jesus, nós vamos entender, não é isso? E fazer a vontade dele, que muitas vezes não é fácil, porque você tem que renunciar. Tá? O céu e os sinais. Nestes últimos tempos têm surgido muitos sinais em toda a natureza, inclusive no espaço sideral. Alguém já viu alguém dizer que já viu um OVNI? Já ou nunca ouviu? Sabe o que é ET, né? Existe o ET de Varginha, não é isso? Quem já sabe essa história. Que afirmam que viram ETs. Naquele lugar existe pessoas que dizem que foram, como é que se diz? Eu esqueci o nome da palavra. Foram levados, abduzidos por ETs. Obrigada, irmã, pela palavra. Você está entendendo? São coisas demoníacas, tá? São coisas que o inimigo coloca realmente, gente. Se a gente for imaginar, essas pessoas não estão loucas. Elas viram algo, mas não era OVNI. Eram coisas satânicas, tá? Mas elas não vão entender, porque não conhecem a palavra de Deus. Tanto que muitas pessoas estão pecando contra o Espírito Santo, colocando a glória de Deus em demônios, pensando que são coisas de Deus, e não é. Tá? A humanidade está com crise psicológica. Quantas pessoas têm se suicidado? Quantas pessoas estão com depressão, ansiedade? Quantas pessoas dentro da igreja não estão felizes? Aí você me pergunta, mas por quê? Porque Jesus falou que o Espírito Santo ele preenche o nosso vazio, nós não temos vazio nenhum. Mas é o psicológico da sociedade doente. Uma pergunta para a igreja. Você acha que um cristão pode ter depressão e ansiedade? Pode ou não pode? Pode, irmão? Pode, irmão? Pode, irmão? Pode? Você acha que não? Sim ou não? Sim. Nós vemos o Elias. Por que você acha que Elias pediu a sua morte? Você acha que está fácil para Elias? Mas se a gente for olhar, disse, meu Deus, que Elias besta, né? Quando fugiu, fogo do céu desceu, matou todo mundo e ele estava com medo de uma mulher. Com medo de mulher. Mas não era isso, gente. O peso de um ministério é muito grande. Aquele homem estava praticamente sozinho. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus. Muitas pessoas estão aqui hoje, estão se sentindo sozinhos. Por quê? Porque não olha que Jesus está com você. Ele nunca mentiu. Em Salmos diz que pode todo mundo te abandonar. Jesus nunca vai te abandonar. Mas quando a gente está em crise de ansiedade, crise de depressão, a gente não lembra de nada. Você está falando comigo, eu tive ansiedade, 2 vezes depressão. Pelas escolhas que eu fiz na minha vida. E eu sofri demais. Chegou um dia, eu disse para Deus que Deus me trouxe aqui, porque eu tenho um propósito com Deus. Porque já era para mim ter morrido. Eu tomei veneno, porque eu não aguentava mais viver. E Deus não permitiu que a minha vida se fosse. Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte quando eu gravidei da Taeme. A minha pressão foi para 20. Estava em cima da mesa, tremendo. Era para todo mundo esperando eu ter uma crise. Mas Jesus tinha me prometido que Ele ia me tirar da cova, porque Ele me falou. Então, creia nisso. E eu sei que eu estou aqui por um propósito. É fácil, gente? Cada um tem um ministério aqui. É fácil? Me diga que é fácil. Não é não, tá? As pessoas serão duras de coração. Está acontecendo sim ou não? Sim. E muitas vezes, nós de dentro da igreja estamos duros de coração. Nós viemos para a igreja, já não louvamos mais como antes, já não adoramos mais como antes,
Se tem alguém ali, eu presto atenção no que a irmã errou no louvor, no que o pastor falou errado. Mas a minha intimidade com Deus eu não olho. Estou duro, estou ficando duro de coração. Ou então, eu começo a reclamar de tudo. Eu reclamo de tudo, de todos ao meu redor. Endurecida de coração. Você acha que Deus se agrada dessas atitudes nossas? Eu digo nossas, me incluo também, que eu sou ser humano, tá? Não. Vamos ler Lucas 21, 11 e 25. Quem ficou com esse? Lucas 21, 11 e 25. Alguém pode ler para mim? E alguém depois lê Lucas 17, 33, por favor. Agora, bota para mim o versículo 25. 21, 25. Pode ler, irmã. Amém? Esta passagem nos é entendida como uma referência à importância de nós observarmos a volta de Jesus. Uma pergunta no geral, no seu entendimento, a volta de Jesus está mais próxima? Por tudo o que está acontecendo? Sim, né? Coloca para mim Lucas 17, 33, por favor. Diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. No grande dia da perseguição é que nós vamos ver quem é que quer ir para a glória e quem não vai aguentar. Fácil não será, não é isso? Mas nós temos que ter um entendimento. Teremos que ser fortes quando não pudermos nem conseguirmos ser, e entender que se nós perdermos a nossa vida, nós sabemos para onde a gente vai. Porque aquele que perder a sua vida por Cristo sabe para onde vai, não é isso? Vamos ver aqui. O mundo em crise moral. Corrupção é o termo que melhor descreve o estado moral da sociedade odierna. O que é uma sociedade odierna? É o tempo atual. É o mesmo que eu dizer, o primeiro é a sociedade atual, de hoje, presente, de hoje. Tá? E a corrupção dos bons costumes. Você não tem visto casal lésbica criando uma criança, homem com homem criando uma criança, a juventude de hoje perdida, a juventude de hoje falando em entrevistas que Jesus não é mais importante que a Erika Hilton, que é uma trans. Porque Jesus morreu, mas a Erika Hilton está aí lutando por nós. Você está entendendo a mentalidade do ser humano? Você vê hoje uma sociedade corrupta, no estado moral, da sexualidade, na confiança, no poder e na autoridade. Alguém aí, quantas vezes nós ouvimos falar de Bolsonaro, de Lula, chega já está chato. Não é isso? A corrupção, todo mundo fala, todo mundo é ladrão, não é isso? De tanta roubalheira, de tanta coisa fétida, imunda que existe por trás dessas coisas. A sociedade hoje perdeu totalmente a credibilidade, até naquelas pessoas que estão lá dentro daquele lugar, que querem fazer alguma coisa, mas não são mais acreditadas em nada. Em nada. A moral do mundo acabou. Gente, quantas vezes, eu acho que aqui tem pessoas com a minha idade, nós não ouvimos falar de músicas horríveis.
Não podia nem tocar na nossa casa, perto dos nossos filhos. E hoje em dia os funks é aberto. Palavras tão indecentes. Não é isso? Esses dias foi preso um rapaz e as pessoas gritavam que dançar não é crime. Dançar não é crime. Não é isso? Mas ninguém estava falando de dança, nós estávamos falando de exploração. Quantas vezes você vê em vídeos crianças dançando, crianças falando coisas e cantando músicas que antigamente nós não víamos isso acontecer. Hoje é aberto. Hoje a imoralidade se tornou cultura. Não é isso? Cultura. Hoje é lei. O advogado fala que é a lei. Músicas indecentes são cultura. Agora, o povo de Deus é um povo escolhido. Ou você segue, ou você se torna do mundo. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Lembre-se disso, tá? Esta passagem de Lucas 17:33 pode ser entendida como uma referência à importância do sacrifício e da humildade. Pois aqueles que se dedicam aos outros e às causas maiores podem encontrar um propósito a mais profundo e uma vida mais significativa, mesmo que isso implique em renúncias e dificuldades. Quantas vezes você teve que renunciar? Não é isso? Eu já fiz tantas renúncias, você já não fez tantas renúncias para estar aqui? Você renunciou hoje à sua cama, porque eu queria estar debaixo do meu lençol agora. Estou com frio, eu vim do meu trabalho, estou molhada. Eu queria estar em casa. Não é isso? Mas eu estou aqui. Não estou por obrigação, tá? Eu estou por amor. Estou porque eu quero. Estou para aprender. Passei madrugada. Na madrugada eu estava lendo isso aqui. Eu estava me dedicando. Você sabia que quando Deus te manda fazer algo, que você se dedica, parece que mais quanto você se dedica, mais você aprende e mais você muda no espiritual. Então, oficina vazia. A mente vazia é a oficina de quem? Do diabo, não é isso? E quantas mentes estão vazias, sendo oficina de Satanás nessa geração? Porque ninguém lê a Bíblia. Você passa de 3 horas no celular, vendo Kawaii, vendo TikTok. Mas se você começar a ler a palavra, dá sono. Estou errada? Dá sono ou não dá sono? Dá sono, sim. Você começa a orar na madrugada. Se você está no celular, você não sente sono. Isso é verdade, tá? Você não sente sono, não. Eu estou falando por experiência. Mas se você ler a Bíblia, você dorme. Você já está orando, você já está falando já até em língua americana, que você não sabe mais o que está falando. Por quê? Porque nós, hoje em dia, no primeiro amor, a gente passa a madrugada orando, não é isso? Mas quando passa aquilo, nós não temos mais esse amor verdadeiro por Deus. Jesus está voltando, está mostrando os seus sinais, e Ele está buscando um povo que o adora, e em espírito e em verdade. Ele disse uma coisa para a gente, que Ele ouve muitas coisas da boca, mas Ele pesa o quê? O coração. Ele sabe o que a gente está dentro do coração, gente. A gente pode estar abraçando o irmão e estar dizendo outras coisas na mente, mas Jesus está vendo. Jesus pesa o coração. É por isso que diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque Jesus está voltando e Ele vai buscar um povo tratado, remido, separado, sabe, limpo. E a gente todo dia, se eu perguntar aqui agora, se Jesus vir pedir a tua alma hoje, bora lá? Você, na sua concepção de cristão, você vai para onde, irmão? Irmão? Como ele disse para aquele rico, né? Louco, hoje te pedirão a tua alma.
Aquilo que tu guarda, para quem é que tu vai deixar? Não é isso? Irmã, se Deus lhe pedir a sua alma hoje, Jesus a levaria para a glória? Ou a senhora tem dúvida da sua salvação? Sim? Não tem dúvida? Amém. Tide. Sim? Um acho não é certeza. Irmã? Pergunta, né? Forte. Raíssa. Gente, vocês teriam dúvida se eu perguntasse isso semana que vem? Vocês não teriam com dúvida? Não é verdade? Se eu perguntasse na outra semana, e a hoje, e aí? Na mesma coisa. Eu não melhorei. Então tá faltando a gente melhorar, não é? Será que eu perguntar, você tem certeza da sua salvação? Vai dizer, eu hoje tenho. Aquilo que eu estava pecando, alguma coisa, já eliminei. Porque você sabe, eu sei o que eu sou errado. Não é isso? Não precisa você falar para mim, mas você sabe que você não está legal ali naquele momento. Mas você tem que ter certeza. Se Jesus vier me buscar hoje, Ele pedir a minha alma porque você não sabe o dia nem a hora. Jesus não vai vir buscar só no arrebatamento. Ele pode vir para mim hoje. Ele pode vir para você hoje. E não tem mais jeito. Você já parou para pensar nisso? A vinda de Jesus, não vai ter ninguém para te salvar. Segue-se o juízo. Não é isso? Jesus fala que muitos ali vão ser surpresa. Que a gente pensa que está no céu, não está. E aquele que a gente pensa que está no inferno, não está. Porque do dia e da hora. Eu aprendi esses dias, eu tinha uma concepção desde criança que Jesus tinha o dia e a hora da nossa morte, né? Só que eu fui ouvir realmente a palavra de Deus. Se Jesus fala para mim, fala para você assim, olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você obedecer, você vai viver muitos anos nessa terra. Ele está te dizendo que se você obedecer, você vai viver muitos anos. E por que tem pessoas que morrem cedo? Você acha que a culpa é de Deus? A gente tem uma mania de dizer, foi o dia dele. Foi feita a vontade de Deus. Colocamos Deus como culpado da morte de alguém. E não foi. Você acha que uma pessoa que é traficante, Jesus queria que ele morresse? Não, foi a escolha. Jesus quer que nós vivamos muito tempo, porque quanto mais nós vivemos aqui, nós vamos levar a palavra dele. Eu perguntei esses dias para uma pessoa de dentro da igreja, né? Para que ela foi criada? Ela disse que não sabia. Sangue, né? Não sabia. Eu falei, nossa, na palavra de Deus que nós fomos criados, e ele deu uma ordem que nós temos que levar a palavra a toda criatura. Ele deu uma ordem para a gente. Nós somos mensageiros. E a pessoa, muitas vezes, estamos dentro da igreja e nós não sabemos o que viemos fazer. Você tem certeza do que você veio fazer nessa noite? Tem ou não tem? Ou tem dúvida? Né? Em Lucas 21:11 diz, não é apenas um anúncio de eventos futuros, mas também um chamado. A reflexão sobre a própria vida e a necessidade de estar preparado espiritualmente. Você está preparado espiritualmente? Está preparado? Principalmente espiritualmente. Porque o espírito abatido, ele vai secar os ossos. Se você estiver abalado espiritualmente, a tua carne é fraca. Mas se você estiver com o espírito forte,
Você pode estar abalado pessoalmente. O Espírito, ele te fortalece. Iniquidade, desordem, injustiça e rebeldia, descumprimento, primeiro da lei divina e também das leis humanas. Os meios maciços de comunicação dão conta das incessantes rebeliões da juventude. Os avisos solenes. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que a mulher de Ló fez? Que história? O que foi que a mulher de Ló fez, pastor? Mas quando ela olhou para trás, por que ela olhou para trás? Mas ela olhou para trás por um motivo. Qual foi o motivo? Ela não tinha renunciado às coisas do mundo. Quando Deus falou, sai, é para sair. Quando for o arrebatamento, ele diz o seguinte: se o Senhor estiver em tal canto, fique lá. Não desça para pegar nada. Se você estiver em tal lugar, você fique, não pegue nada. Por quê? Chegou o dia. O que é que tu vai levar? Nada desse mundo. Mas ela olhou para trás, olhando tudo que ela tinha conquistado, indo embora. E ela se tornou o quê? Uma estátua de sal. A mulher de Ló é um tipo de crente que está firmemente apegado às coisas desta vida, indiferente às realidades da vida espiritual. A mulher de Ló não deixou qualquer exemplo para o crente imitar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar a sua vida vai perder. Trate-se aqui daqueles que vivem apenas para as coisas materiais. Qual era a preocupação dos fariseus quanto ao reino de Deus? O que era que eles queriam? Foi a pergunta. Eles só queriam briga, né? Eles achavam que Deus vinha brigar para dar Roma para eles. E não era isso. Qual foi o propósito de Jesus? Alguém sabe? Qual foi o propósito mais? Isso. Foi o melhor. Não foi? Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não quiseram. Mas nós o queremos. Ele deu oportunidade para nós. A vinda de Jesus está próxima, amado. E não é brincadeira. Eu botei um dia desse para me pensar, sabe? Se você pare um pouquinho para refletir. Eu olhei os prédios, olhei tudo isso aqui. Você já imaginou tudo isso no chão? Tudo isso caindo, destruído, como você vê nos filmes, aqueles filmes daquele tsunami. Aquilo tudo, gente, é horrível. É horrível. Quando a gente fala da vinda de Jesus para nós, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Mas aquele dia será de grande tristeza para quem ficar. Aquele grande dia será de grande dor. Eu parei para pensar naquele dia que o pastor falou que os nossos olhos serão enxugados todas as lágrimas. Por quê? Porque lá nós vamos estar chorando. Você já parou para pensar? Nós vamos estar chorando, gente, nós vamos ver nossa família no inferno se a gente não buscar ninguém. Você vai estar lá no céu e vendo um exemplo, a tua mãe indo para o inferno. Eu vendo um filho meu indo para o inferno. Você já parou para pensar nisso? Nós às vezes amamos os outros, nós amamos os nossos filhos, nós não amamos a nossa família, nós não damos valor. Quantas vezes nós arrumamos o melhor prato, a melhor xícara para o convidado que a gente nunca viu, mas para a nossa família é um prato qualquer, uma xícara qualquer. O primeiro ministério seu nessa terra é a família. Você já imagina? Eu parei para pensar e disse, Senhor, eu fiz um caderninho de oração com um bocado de pessoa. Eu digo, Senhor, naquele grande dia, eu não sei se essas pessoas vão estar lá, mas eu quero fazer a minha parte. Porque existe o livre-arbítrio, não era isso? Você não vai poder levar todo mundo.
E você já imaginou você ficar, seu filho ir? Quanta tristeza. Vai ser muito triste, gente. Só vai ser alegria quando nós estivermos com Jesus, mas vai ser triste. A gente vê aquelas pessoas que... Vai ser difícil nós vermos uma pessoa no inferno quando aquela pessoa andou com a gente, viveu com a gente, e a gente não teve coragem de abrir a boca para dizer que Jesus o amava. Você já imaginou isso? E nós vamos ver aquela pessoa no inferno por culpa nossa. Porque nós não tivemos nada para oferecer para aquela pessoa. Vou dizer uma coisa para vocês, eu peço perdão a Deus todos os dias da minha vida. Eu tive um amigo há muitos anos. E eu era adolescente da cabeça virada. Tinha vergonha de ir para a igreja, sabe? Aqui não tem adolescente que vai para a igreja porque o pai manda, né? Porque a mãe manda, mas tem vergonha da igreja. Quando alguém vê na igreja, meu Deus, se esconde. Eu era dessa forma. E eu tinha um amigo que eu não sabia que ele estava depressivo. E a gente foi para a praia, tomou banho, brincou. E eu não tive coragem de falar de Deus para aquela pessoa, sendo que eu sabia quem Jesus era. Mesmo eu estando daquela forma errada, eu sabia quem Jesus era. Então não tem desculpa para mim. Passou 3 dias e tentou se enforcar. Ele não conseguiu. Levamos para a igreja, outras pessoas falaram de Deus, mas eu não falei que era amiga. Passou mais 2 vezes e tentou se enforcar até que ele conseguiu morrer. Ele tinha feito um pacto com um demônio. E ninguém sabia, né? E quando você faz a data certa, a idade certa, ele veio buscar ele mesmo. Então, eu disse, meu Deus, eu tive a oportunidade de falar de Deus para aquela pessoa e eu não falei nada. Nada. Infelizmente, ele não está num bom lugar. Primeiro porque ele se enforcou, né? Tirou sua própria vida. E mesmo que ele tivesse enforcado, gente, se eu tivesse falado, eu estaria com o coração mais. Eu fiz a minha parte, né? Mas eu não fiz. Quantas vezes dentro de casa nós temos agido dessa forma? Quantas vezes nós estamos hoje aqui na igreja, bem, né? Graças a Deus, Deus transformou a nossa vida. Mas julgamos os outros que estão no mundo, bêbado, largado, que um dia também a gente fez parte daquela vida. Mas só porque Deus nos transformou, nós julgamos as pessoas. Não foi para isso que Deus te libertou. Foi para falar de Deus para aquela pessoa. Ele veio para aquelas pessoas, assim como veio para nós. Eu não sei se eu demorei tanto, tá? Eu encerrei aqui. Tiago 5, de 1 a 4, critica a ganância e a injustiça, destacando que a verdadeira segurança não reside na riqueza material, mas na justiça e na generosidade. Tá? A mensagem central é que, diante desses sinais, os cristãos devem manter a esperança e a fé, a vinda do Senhor com confiança e alegria. Jesus está voltando. Acredita? Eu acredito. Você está preparado? Diga amém. Eu creio que nós estamos preparados. Jesus sabe das nossas limitações. Deus sabe que nós somos pecadores. Mas nós temos que ter certeza daquilo que estamos fazendo dentro da casa do Senhor. Jesus sabe dos nossos erros. Deus sabe de tudo. Você não esconde nada do Senhor. Deus sabe. Eu quero dizer para a juventude dessa noite: não olhe para o mundo, olhe para Deus. É difícil ser adolescente. É difícil. Não julgue um adolescente, amado. É muito difícil ser um adolescente. Principalmente no mundo de hoje. Se já era antes, imagine agora. Não julgue ninguém. Leve Jesus para aquela pessoa. Às vezes a gente olha isso, não vou convidar porque acho que ele não vai, não. A gente tem essa mania, né, de achar. Não, acho que ele não vai. Acho que ele vai acontecer, não vou convidar. Quem sabe ele está esperando o teu convite. Quem sabe ele está esperando uma palavra sua. Não tem a palavra só para você. Jesus não te tirou para levar a palavra só para um. Ele te tirou para fazer a vontade dele. Hoje nós somos poucos aqui. Jesus está aqui.
Jesus não é por quantidade, ele é por qualidade, tá? Você está aqui hoje para aprender, mas também não julgue quem não veio, porque você não sabe o que aconteceu, tá bom? Jesus está voltando e nós temos que ser sarados, salvos, libertos. De não olhar o irmão aqui, ele não veio porque ele está com preguiça. Jesus sabe. Jesus sabe. Tem gente que é forte na hora da luta, né, pastor? Mas tem gente que é fraco. Que vai precisar de você, de mim, para se colocar de pé, né? Mas às vezes você mesmo tá ali, não, eu sou forte. Mas diga eu fraco, eu sou forte. Tem gente que precisa de você. A gente não vê muitas pessoas aqui. Mas era você para estar aqui, para ouvir isso. Para você falar para aquela pessoa. Jesus já sabia quem estaria aqui, né? Poderia ficar triste, eu fiquei olhando, meu Deus, não veio ninguém. Mas se tiver só 13, a palavra tem que ser falada. Você olha e muitas vezes quer uma igreja cheia, lotada. Mas Jesus quer falar para aquelas pessoas. Não é isso? Não seja um Maria vai com as outras. Não perca a sua salvação por revelações, por coisas poucas, como muitas pessoas se deixaram. Quantas pessoas perderam a sua salvação? Por não concordar com aquilo outro. Por achar ou deixar de achar, por achismo. Ou por estar numa dificuldade, não, eu quero. Gente, eu já tive experiência de tanta coisa, eu acho que eu sei hoje por que eu tive essa experiência. Para falar. Eu já fui para a igreja lotada. Eu já fui da Assembleia de Deus, gente. A Assembleia de Deus é pentecostal. É pentecostal. Vigília até de manhã. E eu amava. Pensa numa pessoa que amava isso. Só que assim, quando você não ler a Bíblia, você é motivado por muitas coisas. Então, eu comecei a ler a Bíblia. E comecei a ver que algumas coisas não estavam batendo com aquilo que falava. Tá? Jesus não te deixa inconsciente. Um dia eu participei de um culto que na Assembleia de Deus tem círculo de oração e tem as festas de círculo de oração das crianças. E eu estava no meio de um círculo de oração e foram botados o círculo de oração aniversariante, né, no meio, nós mais atrás. E bateram, acho que um tamborzinho lá e o negócio começou. Foi verdade, gente, estou falando por experiência. Naquele dia parece, sabe quando Deus abre os teus olhos? Eu fiquei olhando e disse, eu não vou fechar meu olho, não. A irmã pisou na cara da outra. A outra deu com a cara na parede. E se o irmão não pega, ele ia te dar com a cara na quina da porta. Eu olhei e disse, Senhor Jesus, isso não é de ti. Eu até pedi perdão, porque se eu pecasse contra o Espírito Santo, eu não ia ser perdoada, né? Eu disse, Senhor, isso não é de ti. Quando que o Senhor vem me trazer aqui para o Senhor me machucar? O Senhor me bater aqui dentro. E eu comecei a dizer não. O pastor dizia assim, a mulher tinha pregado tão maravilhoso, a gente já tinha recebido. Mas para ele, se não tivesse o agir, não estava bom. O agir era o mais importante. Não era a palavra. Porque para mim o mais importante de um culto não é nada, é a palavra de Deus. E às vezes nós damos oportunidade para quase 1 hora de tempo para tudo. A gente fica com 10 minutos, 15 minutos. Não é isso? E que é ela que liberta, que salva. Você pode estar, eu posso estar aqui falando um bocado de coisa para vocês. Mas se não for de Deus, nada vai acontecer. E eu aprendi uma coisa na minha vida, na minha trajetória. Jesus quer ter compromisso com você. Mas tem gente que não tem compromisso com a palavra, com Deus. E ele só vai ter compromisso só com a palavra dele. Só vai te usar para falar da palavra e mais nada. Então não faça isso. Deixa Deus ter compromisso contigo. Tenha compromisso com Deus. Jesus quer mudar nossa história. Jesus está às portas. E um dia aqui nós já ouvimos que nós íamos abraçar Jesus, né? Eu queria estar nos pés dele. Quantas vezes nós estamos na luta e dizemos assim, Senhor, eu quero te abraçar. Eu queria te sentir. Quantas vezes nós precisamos do abraço do Senhor, do amor do Senhor, mas nós procuramos outra coisa.
Então, nessa noite, amados, você aprendeu que Jesus está às portas. E não é mentira, não. É verdade. Se você ler o livro de Apocalipse, você está vendo muitas coisas acontecer. E Ele está às portas. Estejamos o quê? Vigilantes e preparados. Se eu te perguntar de novo, se Jesus vir hoje, você está preparado? Não está. Você está preparado, sim ou não? Diga amém. Nós estamos preparados, sim, porque Deus sabe da nossa fraqueza. Mas se nós dissermos está preparado a nossa palavra, você está dizendo que você tem fé, amado. Você tem fé. Você não acredita? Eu acredito. Amém? Deus sabe das nossas limitações. Se levante, se coloque de pé, vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Você coloque a mão na altura do teu coração e fale com Jesus. Eu não sei o que você está pensando, o que você está passando. Eu não sei de nada, mas Jesus sabe. Jesus sabe dos seus sonhos, das suas lutas, das suas dificuldades. Deus sabe de tudo, daquilo que o pastor não sabe, daquilo que a sua mãe, seu pai não sabe. Jesus sabe. Espírito Santo de Deus, acabamos de aprender a tua palavra. Acabamos de orar, acabamos de manifestar aquilo que o Senhor quer em nossa vida. Eu te apresento cada um que veio nessa noite. Eu te apresento cada adolescente, cada irmão que deixou o seu lar debaixo de chuva. Assim o Senhor disse através da tua palavra que tudo vai ser recompensado. Nós vamos ter a coroa de obras. Então hoje nós vamos receber uma recompensa por nós estarmos aqui. Mas nós queremos te adorar, te glorificar, manifestar o teu poder na nossa vida. Espírito Santo de Deus, recebe a adoração dos teus filhos. Tira essa dúvida do coração de cada um, para onde eles vão. Senhor amado, tu conheces a vida de cada um dos teus filhos, tu conheces a minha, tu conheces a vida deles, aonde eles vão, aonde eles deixam de ir. O Senhor conhece cada fio, quantos fios de cabelo tem em cada cabeça, até a planta dos seus pés, cada osso, cada veia foi o Senhor que criou. E nessa noite, Senhor, eu te peço, tem pessoas que querem mais de Ti, tem pessoas que estão frios, tem pessoas que estão em dúvida, tem pessoas que ficam pensando quando é falado da Tua vinda, mas não tomam uma atitude. Mas nessa noite, Senhor amado, eu profetizo que eles sejam tocados. Seja tocado, Senhor amado, toca na vida dos Teus filhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, te manifesta em nossa vida. Aprendemos de Ti que a Tua vinda está perto. Aprendemos, Senhor, que sem Ti não somos nada. Temos que ser vigilantes e esperar a Tua vinda com felicidade e alegria. Eu te agradeço, Pai. Leva-nos para os nossos lares em segurança. Nos guia, Senhor, na nossa casa. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos livra do laço de macumbaria, de feitiçaria. Nos livra das palavras de maldição. Nos livra do laço de morte, do assassino, do ladrão. Nos livra, Senhor amado, de tudo que não presta, que vem do inimigo. De todo laço do inimigo, nos guarda, Senhor amado, em nome de Jesus. E eu profetizo que a nossa casa será liberta. Eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abre a sua boca se a sua família ainda não é liberta e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga novamente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim tudo que é ligado no céu é ligado na terra. E Jesus já recebeu essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos bater palma para Jesus, tá? Eu quero agradecer a gente. Não sei se foi bom, mas Deus falou. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Bem, pode sentar. Bem, antes de encerrar, queria ter esse momento de data, né? Que você quiser contribuir com esse momento da oferta, né? Vamos separar uma oferta para Deus, né? Para contribuir para que essa obra dê
dê sempre continuidade. Amém? Fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, oramos por esse momento, Pai, pelas ofertas, pelos ofertantes da tua casa, Pai. Aqueles que abençoam essa casa, aqueles que fazem de tudo para que essa obra permaneça de pé, Senhor. Abençoe a vida de cada um, né? Que a tua bênção de prosperidade seja sobre nossas vidas, meu Deus. Te peço, abençoe nosso trabalho, que a gente venha sempre ser próspero e tudo que a gente fizer seja bom e agradável para ti, Senhor. E cada um que faça seu trabalho como se fosse para o Senhor. Te peço a tua bênção e desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E você que tem sua oferta quiser deixar aqui. Bem, nenhum visitante hoje? Não, né? Casa. Então, você dá a oportunidade para alguém, o Tid, pode ser você? Orar para nos despedir, para esta bênção. Amém, vamos colocarmos em pé. Amém. Fechar os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta aula, por este momento, Pai, que aprendemos de Ti, Deus. Que o Senhor, nesse momento, Senhor, renove as nossas forças, Pai. Que o Senhor, nessa uma noite que possamos descansar, Pai. E que possamos acordar, Pai, pela manhã renovado, Deus. Leva-nos, Senhor, em segurança, porque o Senhor sabe a nossa motivação aqui nesta noite, Pai. Queremos estar como Maria, Senhor, aos Teus pés, Te ouvindo a melhor parte, Te entendendo o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Leva-nos em segurança, esteja conosco, esteja continuando conosco no decorrer do Senhor Jesus, até nosso próximo encontro aqui enquanto igreja, Pai. Muito obrigado. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vão em paz.